Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da nossa Escola de Governo, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nosso IERB, enquanto seu vice-diretor, eu dou as boas-vindas a todos que aqui se fazem presentes, a mais uma edição de um evento que já é um evento festejado pelo Ministério Público, que é o nosso Café Literário. Café Literário que tem por objetivo não só fomentar, incentivar a leitura, mas frutificar a leitura. Fazer com que, a partir dessa poderosíssima ferramenta, todos nós tenhamos insumos, substratos informativos para buscarmos uma melhor forma de viver e, sobretudo, de conviver. E dentro dessa convivência idealizada como a melhor possível, é evidente que o Café Literário tem um compromisso de buscar robustecer em todos nós, não só do público interno, como do público externo, que tantas vezes nos prestigia nas edições do Café Literário, robustecer esse sentimento de combate intransigente a toda e qualquer forma de preconceito. Fomentar na mente de cada um de nós a cultura, uma verdadeira revolução cultural, para que não seja um ideal, e sim uma realidade. A inclusão, tornar acessível a todos e todas na sociedade os mesmos direitos e oportunidades, sob o primado do respeito, da tolerância, da empatia. Então, toda essa enorme gama de objetivos faz parte do script do Café Literário. Eu hoje mandei para a doutora Patrícia uma pirâmide, chamada pirâmide de aprendizagem. Hã? Isso, Glasser. Mason Glasser. E ele é muito feliz ao comparar as escalas de níveis de aprendizagem por porcentagem. Então, você só ler, você tem um certo nível de aprendizagem, de assimilação. Você só assistir, você tem um nível. Você só ouvir, tem um nível. Agora, à medida em que você lê e discute o que lê, debate com os outros, replica, colhe experiências, troca experiências, o nível de aprendizagem, de assimilação, ele é elevado assim, a percentuais elevadíssimos, sobretudo porque, a partir dessa troca, muito mais que assimilação, há a prática do que é discutido, o que é mais importante. E aí nós chegamos a 99% quase de aprendizagem quando você lê, quando você discute e, sobretudo, quando você coloca no mundo concreto, na concretitude da vida, aquilo que debateu. Então é esse nosso objetivo. Hoje nós temos o grato privilégio de receber aqui uma autora que fala de um tema que nos é muito caro, que é a questão da convivência, da maternidade, da paternidade, com pessoas que convivem com autismo, dificuldades eventualmente existentes, não só na infância, como nós conversávamos aqui, né, Denise? Muito se fala, quando se fala do autismo, nas dificuldades inerentes à primeira fase da vida, mas você tem obstáculos, né, muitas vezes criados por uma sociedade desinformada, por uma sociedade que ainda está contaminada por certas doses de preconceito, e você tem que romper de forma resoluta e inapelável essas formas de preconceito. E isso se dá muito em razão de eventos como esse, em que você desconstrói a desinformação, né? Com amor, com cuidado, qualquer obstáculo se torna frágil, né? E se torna frágil e possibilita não só um crescimento e uma existência saudável e igualitária para aquelas pessoas que convivem com autismo, mas também
inexoravelmente fazem com quem conviva, a mãe, o pai, o parente, o amigo, o colega de trabalho, faz com que haja um crescimento pessoal deste indivíduo também. Deste indivíduo. Que passa a também a assimilar que a vida é permeada, não só nessa questão, como em tantas outras. A vida é permeada por desafios. Né? E o ser humano costuma crescer nos desafios. Quando ele tem que alterar os caminhos já batidos, quando ele tem que trilhar outras direções, muitas vezes para chegar ao mesmo objetivo, ainda que o caminho seja mais dificultoso, que exija mais cuidado, que exija mais atenção. Nesse mundo acelerado que nós vivemos, nós costumamos a dar pouca importância às coisas que realmente importam. E muitas vezes, quando você encara a necessidade de ter uma maior atenção no acompanhamento de um filho, de um parente, você começa a enxergar também as coisas mais importantes que muitas vezes passam desapercebidas no nosso cotidiano acelerado e muitas vezes vazio de importância, de afeto e de sentimento. Então, dentro dessa linha de pensamento, mas muito mais que isso, dentro dessa linha de sentimento, que o IERB abre as portas para a Denise, parabeniza a doutora Patrícia, mais uma vez, por seu incansável trabalho, pela excelência de suas iniciativas, e tenho certeza de que teremos, a exemplo do que tivemos nas oportunidades passadas e que teremos nas vindouras, teremos uma tarde de muito conhecimento, de muita troca e, sobretudo, de muitas lições de afeto a serem replicadas na sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer, Joper, sempre com palavras tão gentis, a presença de todos e todas que estão aqui com a gente. Por que a gente escolheu esse tema do autismo? Porque no dia 2 de abril foi o Dia Internacional, até olhei agora aqui no meu celular para me certificar se era o Dia Nacional ou Internacional, mas é o Dia Internacional da Consciência sobre o Autismo. Então, nós achamos importante a gente conversar sobre isso e dar, dentro da linha do que você traz, Joper, um pouco de concretização ao que significa conviver com alguém que, de fato, é diferente da gente e quais são os desafios dessa convivência, dessa maternidade, sobretudo, não é? Então, por isso a gente chamou a Denise. A Denise já esteve com a gente em 2023, que ela é diretora do Mundo Azul? Fundadora. Fundadora do Mundo Azul, que é uma ONG sobre o tema da pessoa com autismo. E também nós, antes aqui de começarmos o evento, estávamos conversando que o que mais a gente pode, muitas vezes, ajudar alguém que enfrente algum tipo de dificuldade ou de desafio é a gente fornecer informação. Então, muito do que a gente se reúne hoje aqui é no propósito de trazer luz, dividir experiências e trazer um pouco de informação sobre o que significa o autismo e todos os seus desafios. Então, bem-vinda, Denise, muito obrigada por ter aceitado de forma tão imediata o nosso convite. Hoje vocês devem estar percebendo que a gente está registrando através de filmagem o evento, não porque a gente vá divulgar ou tenha um propósito diverso, eu até sempre peço para não haver filmagem. Mas nós chegamos à conclusão que, com toda certeza, a Denise vai trazer informações relevantes hoje aqui que seriam bom serem partilhadas com outras pessoas que enfrentam as mesmas questões e dificuldades que a Denise possa trazer aqui para a gente. Então, a filmagem está ocorrendo, ela vai se restringir
mais a fala propriamente da Denise, para que depois, através de um trabalho da nossa coordenadoria de comunicação, a gente possa selecionar os pontos mais importantes e divulgá-los para que outras pessoas, inclusive as que moram e trabalham no interior, possam ter acesso. Mas, assim, fiquem super à vontade, que eu acho que é um pouco o norte que orienta aqui o Café Literário, porque eventuais perguntas e reflexões não vão ser objeto dessa gravação, tá? Então, acho importante a gente continuar nesse clima de cumplicidade e honestidade que tem orientado aqui todos os nossos encontros, tá bom? Então, devolvo a palavra para você, Denise, que com certeza vai trazer muita coisa aqui importante para a gente ouvir hoje. Obrigada. Gente, boa tarde. Eu agradeço aos organizadores, a doutora Patrícia, ao doutor Joper e a toda a equipe do IERB pelo convite, principalmente pela oportunidade em abordar um tema tão importante e principalmente tão sensível. Atualmente, muito se fala em transtorno do espectro do autismo. E isso me deixa muito feliz, porque é um tema extremamente relevante e é preciso falar cada vez mais a respeito do autismo. Porque, como a gente estava falando um pouquinho antes, quando a gente fala em autismo, o que vem à cabeça é criança. Mas o autismo é uma condição que a gente chama de uma lifelong condition, é uma condição que ela se perpetua para a vida toda. Então, uma vez autista durante a infância, autista a vida toda. É um autista adulto, é um autista idoso. E você quase nunca escuta falar sobre um autista na terceira idade. Quem aqui já ouviu falar no autista na terceira idade? Ninguém levantou a mão. Então, é preciso discutir políticas públicas para autistas mais velhos. É preciso discutir inclusão de autistas no mercado de trabalho. Então, eu vou tentar pincelar um pouquinho desses temas, mas, de antemão, nessa minha fala aqui de abertura, eu tenho apenas uma palavra: gratidão pela oportunidade da gente falar sobre esse tema, trazer esse tema tão sensível, porque é preciso falar cada vez mais sobre isso. Eu sou Denise Aragão, eu tenho 52 anos, eu sou Relações Públicas, sou casada, tenho 2 filhos. João Pedro, que é o tema de eu ter me tornado, o objetivo de eu ter me tornado essa ativista, é meu filho caçula, e ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, em 2006. Então, a gente tem aí muitos e muitos anos atrás. Ele poderia ter sido diagnosticado 9 meses antes do que ele foi. Ele foi diagnosticado aos 3 anos e 2 meses de idade. Eu comecei a perceber os sintomas bem antes. Além de relações públicas, eu também sou professora. E nessa época em que os sintomas do João Pedro começaram a aparecer, eu lecionava. Eu lecionei durante bastante tempo, então eu tinha experiência com crianças e pré-adolescentes. E também tinha um filho mais velho. É lógico que a gente sabe que a gente não deve comparar. Indivíduos são diferentes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe são diferentes, têm características diferentes, particularidades diferentes, especificidades diferentes. Nós somos diferentes. Os dedos das mãos não são iguais. E eu, obviamente, não comparava o desenvolvimento do João com o desenvolvimento do meu filho mais velho. Mas existem marcos do desenvolvimento infantil que são peculiares e devem ser atingidos por um bebê. Então, uma criança, ela precisa engatinhar dentro de uma faixa esperada de tempo. Uma criança precisa falar dentro de uma faixa esperada de tempo. Isso são os milestones, ou seja, os marcos do desenvolvimento. Existe uma faixa de tempo que a criança tem que atingir aquilo. E, por volta dos 18 meses de idade, o meu filho começou a se distanciar muito desses marcos do desenvolvimento. E eu comecei a levar as queixas
para a pediatra dele na época. Ela não ouviu. Ela disse que era coisa da minha cabeça, que eu não deveria me preocupar. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. O João, a fala dele estagnou. Ele não formava uma frase, ele tinha palavras soltas. E até para a gente desanuviar o ambiente, ele fazia uma frase sim. E até chega a ser engraçado, né? Porque ele começou a se isolar, ele era muito comunicativo, brincava muito, ele era muito sociável. Mas ele começou a se isolar e se trancar no quarto. E a única frase que ele tinha era "cai fora". Ele se trancava no quarto, batia a porta e falava assim: "cai fora". A única frase que meu filho fazia. Ele falava banana. A gente sabia que ele queria uma banana, mas ele não era capaz de falar: "mamãe, me dá banana". E ele já tinha 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses. E eu fui buscando especialistas. Para a gente ganhar tempo, foram 7 especialistas, entre eles psiquiatras, psicólogas, fonoaudiólogas. Nenhum deles viu nada de errado no meu filho. Eu vi uma série de absurdos. Mãe, você conhece palmada corretiva? Bate no seu filho, porque ele é mimado, sem educação. Mãe, você precisa tirar isso da sua cabeça, porque isso é coisa da sua cabeça. Você quer que ele adoeça para você cuidar dele. Então, a minha fala, ela foi negligenciada. A minha fala, ela foi simplesmente negada pelos profissionais que eu procurei. Eu fui descredibilizada como mãe. Afinal de contas, eu era mãe. Apenas mãe. Mas eu era uma mãe, eu digo apenas entre aspas, tá? Por favor, a colocação aqui que seja entendida por todos. Eu era uma mãe extremamente preocupada, uma mãe angustiada, uma mãe que estava vendo meu filho, os sintomas cada vez mais se agravando, né? O que começou de uma forma leve, sutil, no final daquele processo de 9 meses, estavam os sintomas cada vez mais se tornando mais... exatamente. E, no final desse processo, nós felizmente conseguimos um profissional que diagnosticou meu filho. E aí eu já estava adoecida, emocionalmente em frangalhos, desestabilizada, e eu precisava ser forte para cuidar do João. Né? E foi o que a gente fez. A gente se reorganizou, mas aquilo ficou na minha cabeça durante muito, muito tempo. Eu precisava ter passado por aquele processo? Alguma família precisa passar por isso? Por que as queixas de uma mãe ou de um pai, aqui eu falo mãe, mas poderia também ser um pai, não são levadas em conta? Por quê? Por quê? Então, durante muito tempo, eu pensei, preciso fazer alguma coisa, ninguém precisa passar por isso sozinho, ninguém merece passar por isso sozinho. E foi quando surgiu a ideia de criar o Mundo Azul, e juntamente com outros amigos, outras famílias que abraçaram a ideia, nós criamos o Mundo Azul para surgir esse grupo de apoio, esse grupo de acolhida, e para disseminar a informação, como o Dr. Joper colocou aqui, a doutora Patrícia também. Porque é através da informação que você quebra estereótipos, que você dissemina informação assertiva, que você consegue chegar no coração das pessoas. Uma vez eu levei meu filho com muita febre, meu filho era asmático, tinha 4 anos de idade num pronto-socorro infantil, ainda não havia nenhum tipo de lei, nenhum tipo de jurisdição que garantisse às pessoas com autismo os direitos de uma pessoa com deficiência. Ele estava com muita febre, com muita falta de ar, e eu pedi à atendente, poxa, ele tem autismo, não tem como você dar uma prioridade no atendimento? E ela falou para mim, você quer prioridade porque ele é artista? Eu falei, não, ele é autista. E naquele momento eu compreendi mais do que nunca que eu não poderia cobrar daquela pessoa
que ela entendesse o que era autismo. Meu filho tinha passado por 7 especialistas que não souberam diagnosticar o meu filho. Então, mais do que nunca, era preciso investir em informação. Mais do que nunca, era preciso conscientizar a sociedade sobre o assunto. Porque se os especialistas não souberam reconhecer, como cada um de nós que é leigo no assunto, vai saber entender a respeito. Então, era o meu papel como mãe. Era preciso sair daquele momento que o diagnóstico de autismo entrou ali como um tsunami, mudando toda a nossa estrutura familiar, trazendo vários sentimentos antagônicos, conflitantes, tirando a gente daquela zona de conforto. E eu precisava sair daquele estado que eu estava e, vamos embora, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu sou uma profissional da área de comunicação. O que eu sei fazer? É pouco? Pode ser. Mas é começando do pouco que a gente pode chegar a algum lugar. É isso que eu acredito. E eu pensei, devem existir outras mães como eu, em outros lugares, passando pela mesma coisa que eu passei. E durante muito tempo eu dizia às pessoas, olha, pode dar meu número de telefone, se uma mãe estiver passando. Eu falo, e eu falava com as mães no telefone, às vezes horas, pessoas que algumas eu conheci, outras não conheci, em vários locais do Brasil. Não tive a oportunidade de conhecer, mas falo. Dava meu e-mail, horas no telefone, acolhendo mães. E aí surgiu a ideia do livro. Comecei a escrever. E, através do livro, eu pensei em poder alcançar um número maior de famílias através da escrita. Porque eu sempre falava, né? Eu escrevia num blog durante 9 anos e, enquanto eu escrevia, eu chorava, né? Então, eu falava assim, esse texto está ótimo, porque eu estou chorando. Se eu não chorasse, o texto não estava bom para mim. O texto saía do meu coração. Essa sou eu. E porque quando eu escrevo, eu dou voz à minha alma. Então, que na tarde de hoje, que as nossas almas se encontrem, já estou emocionada. E que nossos corações se falem, porque essa é a proposta. Eu queria poder ler um texto aqui para a gente começar como uma forma de sensibilização, mas eu não vou chorar. Se isso acontecer, é só uma ilusão de ótica de vocês, tá, gente? Se chorar não tem problema também, porque quem me conhece sabe que eu sou você ao quadrado. Eu ando melhor, estou numa fase melhor. Você quer que te ajude segurando o microfone? Não, obrigada. Agora, o livro é difícil de encontrar, né, Denise? Ele tá esgotado, a gente deve fazer uma nova edição. Esse é o livro, Eu, Meu Filho e o Autismo. Uma jornada inesperada, porque realmente foi uma jornada inesperada para todos nós, né? E eu vou ler o texto aqui para vocês, para a gente iniciar, para vocês entenderem um pouquinho da proposta. Né? Como eu falei, todo o texto que eu escrevia, eu chorava, escrevendo e chorando, e era uma forma de eu sentir, saber que eu estava falando com as pessoas. Enfim, o nome do texto, o título é Coração de Mãe de Autista. O coração de uma mãe tem cicatrizes que apenas a alma materna conhece. Pequenas e grandes cicatrizes, algumas já curadas, outras em processo de cicatrização. E existem aquelas que jamais serão fechadas. Cicatrizes encobertas por um mundo de amor. Amor que ultrapassa os limites do coração. Porque amor de mãe não conhece limites. É amor ilimitado, incondicional. É amor que nos cega e, simultaneamente, nos permite enxergar mais além. Amor que nos motiva e nos exaure. Porque amar demais também cansa. Amar com todas as nossas forças nos torna fracas. Mas, ironia das ironias, amar de forma desmedida
É o segredo de sermos incansáveis. Entretanto, eu admito que eu canso em muitos momentos. Não poderia ser diferente. Antes de sermos mães, somos seres humanos, embora muitas vezes nos esqueçamos disso. Mas cansar não é sinônimo de desistir. Desistir, jamais. Meu coração segue pulsando com todas as dores e alegrias maternas. Segue sangrando a cada rejeição, a cada preconceito sofrido, a cada incompreensão recebida. Segue descompassado num ritmo próprio de coração de mãe de autista. Sim, porque coração de mãe de autista tem um ritmo diferenciado. É um coração que bate freneticamente, mas também apanha com frequência. Um coração que sofre e se angustia com o presente, enquanto precisa preparar o futuro. Um coração que se alegra com pequeninas, grandes conquistas. E que se derrete a cada nova palavra, gesto e olhar. Coração de mãe de autista tem razões que a própria razão desconhece. É um coração contraditório ao extremo. Encontra forças em sua fragilidade, fazendo da sua dor maior motivação para amar e lutar, seguindo em frente. Dizem que coração não dói, mas coração de mãe de autista dói sim. Dói até demais. Às vezes dói continuamente, sem parar. Em outras vezes, dói de forma tão discreta que a gente até chega a pensar que parou de doer. Mas então, a dor volta de forma tão latente e gritante que parece que nosso coração vai explodir. Explodir de tanto amor. Pois o coração de mãe de autista se equilibra diariamente, no fio da navalha, no extremo de dois polos, entre a alegria e a tristeza, entre a esperança e o desespero, na corda bamba das emoções, onde viver é mais que uma arte, é para os fortes. Coração de mãe de autista não tem nexo, nem tem obrigação de fazer sentido. Tem a licença poética de não ser coerente, de não precisar ser lógico, passando longe da perfeição idealizada. Coração de mãe de autista reconhece a léguas e léguas de distância quem gosta da sua cria. Da mesma forma, consegue sentir o perigo, prever situações desagradáveis e encontrar soluções. Coração de mãe de autista tem muitos defeitos, como qualquer outro. Mas o defeito mais grave desse tipo de coração é o fato que ele não pode sequer se dar ao luxo de parar de bater. Vida longa e eterna a todos os corações de mãe de autista. Toma uma aguinha. Desculpa, gente. Foi só no finalzinho, mas eu não chorei. Obrigada. E essa questão, além da diferença, né, da diversidade, tem essa questão da maternidade, porque a maternidade é uma coisa tão idealizada, tão fantasiada, romantizada, né? Eu acho que até quando uma mulher espera um filho, ela está gestando, eu acho que é até uma coisa hormonal de proteção, que eu acho que a pessoa fica até um pouco imune a certas preocupações, não é? Para poder gestar, né? Eu acho que talvez seja uma coisa até da natureza para proteger aquela mulher, para aquela gestação poder seguir. E a gente fica com toda essa idealização de família, inclusive, família margarina, que traz tanto sofrimento, não é? Com certeza. Existe uma frase que é célebre, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu queria trazer essa provocação para todos nós aqui nessa tarde tão agradável de hoje. E quando nasce, no caso da pessoa com autismo, a gente sabe que a gente não tem um diagnóstico logo após o nascimento, né? Então, quando a gente tem o diagnóstico, né? Então, nasceu ali, naquele momento do diagnóstico, uma criança atípica.
aquela mãe, naquele exato momento, ela já se torna uma mãe atípica? Se torna no sentido de ela já sabe lidar com aquele filho atípico. É comum a gente ouvir, filho não vem com manual. E um filho atípico? Muito menos. Então, você recebeu o diagnóstico do seu filho, e aquela maternidade atípica, você não vira aquela chave ali, ó. Você agora é uma mãe atípica. Então, agora você sabe tudo, você sabe exatamente tudo o que fazer. Você recebe as orientações dos terapeutas, dos profissionais, mas para a gente usar uma expressão popular, é você trocar o pneu com o carro em movimento. Você vai aprendendo dia após dia. Você vai errando, é tentativa, erro e acerto. E muitas vezes você está em frangalhos, seu emocional está abalado e você precisa se fazer forte, porque eles compreendem, a ligação entre mãe e filho é maravilhosa, eles compreendem, eles percebem a sua angústia, né? Nossos filhos percebem a nossa angústia. Então, quanto mais centrada, quanto menos ansiosa você estiver, melhor ele vai estar. Então, é uma balança difícil de ser equilibrada. E para a gente trazer um pouco para essa questão da maternidade, vem agora o mês de maio, né? E essa maternidade atípica, poucas são as vezes que você vê um comercial de uma mãe atípica, de uma família atípica. Geralmente é o comercial de margarina. É aquela família. Você não vê uma família típica nos comerciais. E isso, para a gente não vê representatividade. Não é isso? É o que a gente estava conversando um pouco antes, não é, Patrícia? Exatamente sobre isso. As mães precisam lidar com muitos fatores. Uma pesquisa, acredito que alguns de vocês tenham conhecimento sobre essa pesquisa, mostrou que mães de autistas, né, especificamente mães de autistas, não mães de pessoas com deficiência, porque existem vários estudos. Existem estudos relacionados a mães de pessoas com deficiência em geral, mas tem esse recorte que aborda mães de pessoas com autismo. Mostrou que mães de pessoas com autismo, elas possuem um estresse crônico comparável a de soldados no fronte de guerra. Se você levar em consideração que um soldado que está no fronte de guerra, ele está num risco eminente, até mesmo de perder a sua vida, ali ele está matar ou morrer, né, porque é o que se espera numa guerra, infelizmente. Você percebe o nível de estresse de uma mãe, de uma pessoa com autismo. E você pode me perguntar, mas, Denise, por quê? O que leva a isso? E a gente pode enumerar uma série de fatores. Essa mãe, eu costumo brincar, né? Ela mata... eu mato um leão por dia. Não, um leão para a gente é o nosso café da manhã. A gente mata milhões de leões por dia. A gente de manhã acorda e veste a armadura. Né? Porque a gente precisa da armadura, é o nosso kit de sobrevivência. Né? A armadura faz parte. Você sai, aí a gente entra na questão do preconceito, que a gente chama o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Você pega o seu filho, você vai com o seu filho para a rua. Se você for fazer uso de uma fila preferencial com o seu filho, que já é direito, existe legislação, as pessoas abordam você, por que você está nessa fila? E aí você tem que passar pelo constrangimento, que você não deveria, de justificar que você está naquela fila, porque o seu filho tem direito a fazer uso, que tem lei. As mães precisam andar com laudos, algumas mães imprimem as leis, colocam na bolsa para justificar. Quer dizer, isso é um constrangimento. Isso não é necessário. Se você para com o seu carro numa vaga,
Às vezes, há pouco tempo, uma pessoa deixou um bilhete no capô da vaga da mãe que parou. Por que você parou aqui? Então, você para numa vaga que seu filho tem direito. Aí você pergunta, mas por que pessoas com autismo têm direito a vagas preferenciais? Não seriam só pessoas com dificuldade de locomoção? Não, pessoas com autismo podem se desorganizar em razão de questões sensoriais. O shopping, por exemplo, é um local com muitos estímulos. Luzes, ruídos, barulhos, letreiros luminosos. A praça de alimentação, por exemplo, com muitos aromas, muitos cheiros. Isso pode desorganizar uma pessoa com autismo. Então, as vagas próximas às saídas dos shoppings, elas são essenciais por isso. Aquela família ela pode precisar a qualquer momento sair com e aí eu torno a falar, não apenas com uma criança. Com um adolescente ou um adulto com autismo, ele pode precisar rapidamente sair de um shopping, de um estabelecimento. Então, a vaga é necessária. Continuando a saga da mãe atípica, vamos lá. Essa mãe chega na escola. Aí ela liga, no dia anterior, tem vaga para a primeira série? Tem. Ela não mencionou que o filho era autista. Chega lá, meu filho tem... Ih, a vaga sumiu. Sabe o que é? A senhora me desculpa. Mencionou a palavra a vaga. Ou, por vezes, a escola, né, a gente sabe que também tem legislação para isso. Ou a escola aceita, mas olha só, sabe o que é? A gente não está preparado, a gente não tem condição de atender, não vai fazer um bom trabalho, e aí a escola faz aquela pressão para convencer a família de que ela não tem condição de dar o suporte, ou aceita, mas não fornece o mediador escolar. E aí, então, isso tudo vai gerando pressão naquela mãe. Eu tenho um dado aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que eu anotei, um dado extremamente atual, que fala que 72,3% das mães de autistas vivem em estresse crônico, se comparados a mães de neurotípicos, exatamente. Então, se a gente perceber que essa equação, eu citei aqui só algumas situações que ocorrem, tá? A gente sabe que ela precisa lutar por outras questões, né? Se a gente perceber que esse burnout ele é totalmente previsível, a gente já sabe que aquilo vai... Isso sem falar... Tem também uma outra expressão que eu falo, vocês podem falar, por que você fala tanto da mãe? Porque em mais de 80% das famílias, a mãe é a principal cuidadora da criança, do jovem ou do adulto com autismo. Existem famílias em que o pai é o responsável, logicamente, vamos fazer jus, mas em mais de 80% das famílias, a mãe é a responsável por isso. Outro caso que adoece as mães, elas também precisam sair de seus trabalhos, largar suas profissões para se tornar cuidadora dessas famílias. Então, elas abrem mão de algo que lhe dava prazer, de algo que lhe fazia ter pertencimento, cidadania. Chega um determinado momento em que as mães elas não sabem mais, esquecem quem eram, onde começa as suas questões, as suas demandas, os seus problemas, onde terminam os seus problemas e começam dos seus filhos. Porque estão ambos envolvidos. Não existe mais uma mulher, ela se torna apenas uma cuidadora. Então, cuidar de quem cuida, muitas vezes o cuidador adoece. E esse burnout, ele é totalmente previsível. E ele poderia ser evitado. E, voltando à minha experiência, às vezes ela chega num profissional, ela faz um relato, e o relato dela é o quê?
desconsiderado, descredibilizado. Como eu ouvi de um profissional, qual é a sua formação? E quando eu respondi, a resposta que ele me deu foi exatamente essa, ipsis literis. Você quer ensinar o padre a rezar a missa, mãe? Então, são violências contínuas que se repetem, seja lá no espaço onde a pessoa se encontre, né? Então, obviamente, o profissional ele domina a técnica, ele tem toda uma formação acadêmica que, de forma alguma, eu estou desconsiderando ou desqualificando. Mas a mãe, ela passa grande parte do tempo, se não provavelmente o dia todo, com aquela criança, aquele jovem, e ela tem uma capacidade também de observação muito grande, que não pode nem deve, em momento nenhum, ser desconsiderada. Muitas vezes as pessoas falam, né, a mãe ela se torna psicóloga, médica, enfermeira, professora, porque a gente acaba desenvolvendo vários papéis. Durante muito tempo, meu filho não ia ao barbeiro, ao salão de cabelo, não cortava cabelo. Até os 6 anos de idade, fui eu que cortei o cabelo dele. Logicamente que não ficava uma perfeição, mas eu precisei me reinventar e também cortar o cabelo dele. Com ele dormindo, tá, gente? Porque ele não deixava acordado. Eu tinha que esperar ele dormir para cortar o cabelo dele. Por questões sensoriais, ele não deixava. Então, eu me tornei uma cabeleireira, entre aspas, né? Enfim, e foi uma vitória quando eu pude levá-lo pela primeira vez ao salão para cortar. Então, a mãe acaba desenvolvendo múltiplos papéis. E então, com isso, a gente percebe vários fatores que adoecem essa mãe. Fora que ela precisa estar atenta todo o tempo. Ela muitas vezes não, quase sempre, a gente conta a porcentagem de famílias que possuem rede de apoio. A grande maioria das mães, das famílias, não tem rede de apoio. A gente tem uma porcentagem muito grande de divórcios entre casais, até 3 anos após o diagnóstico de autismo, uma porcentagem muito grande de divórcios. O diagnóstico entra por uma porta e o cônjuge sai por uma janela. Então, a mulher acaba ficando sozinha com essa criança, com esse filho. E aí esse trabalho se torna ainda mais difícil, porque ela precisa levar essa situação sem a presença de um companheiro. E ela precisa estar calma, que foi até o que você falou no início da sua conversa. Quanto mais estabilizada a mãe estiver, melhor o cuidado com o filho. Como essa mãe pode, tendo em vista todas essas questões, ficar calma, não é? Estabilizada? É uma equação, é uma conta que não fecha. Ela não fecha. Porque uma mãe sozinha, com filho, sem rede de apoio, passando dias e dias por situações, seja numa fila, seja num estacionamento, seja num shopping, e aí você vê... eu sempre falo, nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Eu acredito que o Criador ele é muito sábio, extremamente sábio, né? Justamente para a gente ouvir mais e falar menos. E, infelizmente, eu vejo com frequência situações assim, às vezes em shoppings, em vários estabelecimentos comerciais, doutor. Uma criança se desorganizando, né? E aí a gente entra na questão novamente do preconceito, se jogando no chão. Aquilo nitidamente é uma criança, provavelmente dentro do espectro. E aí faz um aglomerado de pessoas em volta. Ninguém para oferecer ajuda. Começa por aí. E aí começa, né, o burburinho, né, logicamente baixinho, né? Se fosse meu filho, eu não fazia isso. Sem educação.
Ai, que coisa feia. Mimado. E aí a família já está ali, a mãe já está ali, às vezes sozinha, às vezes está com um casal, né? Já estão ali extremamente consternados, tentando organizar aquela criança, que a gente não sabe o porquê do que aconteceu. Às vezes a criança está até doente mesmo, resfriada, a gente não sabe, enfim, o que causou, né? Qual foi o fator que desencadeou aquela situação. E tampouco, assim, nos importa, a gente não tem que estar julgando aquilo. Eu sempre falo, não precisamos de dedos apontados, precisamos de mãos estendidas. Então, se você não vai somar, tampouco vá para criticar. E junta um burburinho. E hoje em dia nós temos ainda um agravante, né? Porque essa questão do julgamento, das pessoas julgarem muito. E aí já começam a fazer elucubrações do que pode ter sido aquilo. E já vão contando uma história de algo que nem sabem se é verdade ou não. Então, isso tudo é extremamente desgastante para uma família atípica. E agora a gente já entrando aqui na seara que o doutor colocou tão bem, o autismo, quando a gente fala em autismo, e a gente pensa muitas vezes em crianças, né? Mas a gente precisa falar sobre adultos autistas. Eu, como coloquei aqui, eu tenho 52 anos de idade. Durante toda a minha vida acadêmica, eu nunca estudei, nunca dividi um banco escolar com uma pessoa com autismo. Eu até gostaria de perguntar a vocês se algum de vocês teve a oportunidade de partilhar, de estudar em algum momento da vida de vocês com uma pessoa com autismo. Não. Xandre. E eu não havia na minha época de escola ainda esse diagnóstico, né? Sim. Então, assim, hoje, que fazendo o retrospecto, eu vejo que um aluno da minha sala, ele estava no espectro, com certeza, e ele era alvo de bullying. Era isso que acontecia. Não havia essa noção, essa inclusão, mas hoje eu vejo com relação ao barulho, uma inteligência assim, mas muito calada, assim, as características, mas a gente não sabia. A gente não sabia. Eu acho que todos nós, de repente, já tivemos convivência, mas não sabíamos que era um caso. Ia para um outro lugar, não da inclusão. Não havia o diagnóstico. Eu, particularmente... Deixa eu só apresentar, que eu esqueci de apresentar. A Viviane Viviane é colega, né? Uma colega querida, amiga. Isso. Então, se apresenta. Então tá. Denise, é um prazer. 1000 desculpas pelo atraso. Eu estou aqui representando a CPMA, que é uma comissão do Ministério Público, Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade. Então, é uma comissão que pretende traçar estratégias internas para o Ministério Público para acessibilidade e inclusão. Então, nós temos aqui no MP um programa chamado MP Inclusivo, em que estagiários, né, com deficiência, existe um percentual para a contratação de estagiários com deficiência, e a gente cuida, né, para que os concursos públicos, tanto para membro quanto para servidor, tenham cotas, né, para pessoas com deficiência, e como é que vai ser a adaptação na inclusão desse servidor, desse membro, dessa membra na instituição. Então, estou muito feliz aqui de estar partilhando com você essa roda. E me desculpe o atraso. Parabéns pelo trabalho, fico feliz. Eu vou falar um pouquinho sobre inclusão e fico muito feliz que, mais uma vez, vocês saem na frente, já abrindo portas, que é o que a gente precisa, né? Agora eu vou falar sobre os autistas adultos, né? É justamente isso. Voltando ao assunto da escola, a minha experiência, eu nunca dividi nenhum banco escolar com nenhuma pessoa com autismo, criança, jovem ou adulto. E isso me fez refletir, quando do diagnóstico do João, onde estariam essas pessoas? Onde estariam essas crianças, esses jovens? Eu tenho certeza,
absoluta, depois que eu me tornei mãe, de que essas famílias buscaram, doutora Patrícia, doutora Viviane, doutor Joper, bateram nas portas das escolas. Eu não me refiro aos jovens sem diagnóstico, aos jovens que provavelmente não se encaixavam, mas aqueles jovens que já tinham diagnóstico. Eu tenho certeza que essas famílias buscaram as escolas, mas que o direito à educação lhes foi negado. Encontraram portas fechadas. Eu tenho até uma dúvida. A partir de quando se iniciaram esses diagnósticos? Olha, o autismo, a primeira vez que a palavra autismo foi usada foi em 1943, pelo médico austríaco Leo Kanner, quando ele estudou um grupo de crianças, um grupo de 11 crianças, e ele utilizou essa palavra, autismo, né, para denominar as características que ele observou nessas crianças. Mas a partir mais ou menos de 1900, aqui no Brasil, aproximadamente, finalzinho da década de 90, a gente já começou a receber esses diagnósticos. Sim. 90, né? Acredito que sim, acredito que a partir da década de 90. Demorou muito. A gente já tinha esses diagnósticos, enfim. 90, acho que a partir do início dos anos 90, aproximadamente. Ao homem, né? O autismo como sendo algo ligado ao gênero masculino. Não Sim. tinha isso também? Dessa observação. A ideia que se tinha era que para cada 4 meninos com o transtorno, você tinha uma menina. A incidência era essa. Mas, de uns tempos para cá, isso começou a ser revisto. Grande parte, porque as meninas elas apresentam o que os especialistas chamam de masking. O que seria o masking? O masking é a capacidade que o indivíduo com autismo tem de copiar, de imitar as características dos neurotípicos. Então, as meninas, talvez por ter um cérebro diferente de todos nós, as mulheres e os homens, diferente, elas teriam uma capacidade mais elaborada de imitar os comportamentos das outras meninas. Então, elas desenvolveriam melhor as habilidades na primeira infância. Então, ela vê a amiguinha ninar a bonequinha, digamos. Estou dando um exemplo. Ela também aprenderia mais rapidamente. A amiguinha brinca de panelinha, de faz de conta. Ela também... e ela teria outras áreas de interesse, que são os hiperfocos. Por exemplo, o menino tem aquele hiperfoco tradicional no dinossauro, o menino tem o hiperfoco de enfileirar os carrinhos, e a menina teria hiperfocos diferentes, hiperfocos mais aproximados do que seria o grupo de interesse da faixa etária. Então, por exemplo, digamos, novela, astros de cinema. Então, isso passaria, eu me refiro a um nível de suporte, isso passaria desapercebido até uma determinada idade, que aí quando quando as questões apareceriam e se tornariam mais evidentes, digamos assim. Pelo menos isso é o que vem se levantando agora. E aí essa incidência talvez não seria mais 4-1. E quanto eu preciso confirmar para você desde quando os diagnósticos começaram a aparecer. Eu posso confirmar depois para te dar essa informação mais precisa. Mas eu acredito que a partir da década de 90, eu acho que a gente tem ali uma pergunta. Tudo bem? Boa tarde. A gente vai precisar que você fale no microfone, pode ser? Eu posso falar mais alto, tá? Tá. Não, é porque a gente está fazendo só a gravação. Não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Você falou que não estudou com nenhuma pessoa autista, mas onde a gente estava? A gente estava lá, só que, por exemplo, em 17 anos de escola, eu mudei de escola 12 vezes. Então, a gente estava lá, mas ninguém dava atenção, ninguém via a gente. Perfeito. Ninguém tratava a gente direito. Entendeu? Seu nome é? Bianca, perfeito, Bianca. Sua colocação está perfeita. Você tem quantos anos? Posso perguntar? 35. Você é bem mais novinha que eu, Bianca. Era onde eu ia terminar a minha colocação. Eu sou mais velha, então o que eu quis colocar é justamente o seguinte, Bianca, a sua colocação foi perfeita. Um grupo que estava lá, como a doutora Viviane colocou, um grupo que não recebeu a devida atenção. Acredito que, na minha época, as famílias procuraram as escolas,
tá? É um pouco, mais uma década antes. E o direito à educação lhes foi negado. Tá? Essas portas não foram abertas. E o que acontece é que, se você perguntar para mim, você acredita que a inclusão atualmente ela é perfeita, ela é ideal? Não. A minha resposta é não. Eu acho que a gente vive uma transição. A gente está pavimentando o caminho para as crianças próximas, as que vão nascer e que vão viver uma inclusão muito melhor. Mas é o que a gente tem no momento e a gente precisa investir nesse processo. Porque eu tenho dados aqui, para que a gente tenha uma noção, só para a gente ver, de 2022 a 2023, a gente teve um aumento de 50% do número de 200 mil alunos com autismo foram matriculados nas escolas regulares. A gente tinha, em 2017, 405 mil alunos, e esse número passou para 607 mil. Mas, a gente precisa comemorar? Sim. Mas incluir é muito mais do que aceitar a matrícula, Bianca. Aí a gente entra no que você falou, no que a doutora Viviane falou. Incluir não é apenas aceitar a matrícula. Incluir é proporcionar a esse aluno todas as condições de permanência no ensino, para que ele tenha condições de aprendizagem. Incluir é capacitar esse professor, porque muitas vezes a gente tem um corpo docente que não está preparado, e esse corpo docente, aí eu deixo até todos os meus os méritos a esse corpo docente que vai buscar especialização por conta própria. A gente precisa qualificar esse corpo docente. Não é apenas incluir, aceitei a matrícula, estou fazendo a inclusão. Não. A gente precisa preparar um plano de ensino individualizado para cada aluno, porque cada pessoa com autismo é única. Ela tem as suas especificidades, as suas necessidades, então não é uma receita de bolo. Eu preparei aqui um PEI, que a gente chama Plano de Ensino, o nome já é PEI, Plano de Ensino Individualizado. Se é individualizado, não pode ser usado para o A, para o B, para o C, indistintamente. Ele já é individualizado. Então, muitas são as diretrizes a ser aplicadas para que essa aprendizagem se efetize, para que ela ocorra de forma satisfatória. É de se comemorar que a gente tenha aumentado esse número, mas muito mais é preciso para que essa inclusão aconteça, porque senão a gente vai ter alunos matriculados e depois você vai ter uma evasão escolar, porque eles não vão conseguir permanecer. Como a Bianca falou, nós estávamos lá, mas é uma invisibilidade. E não é isso que a gente quer que aconteça. Uma outra solução é promover nas escolas rodas de conversa. Como que nós estamos fazendo? Informando sobre o bullying, conscientizando. E vocês sabem por quê? Existem diversos estudos que mostram, que afirmam, como o doutor Joper colocou muito sabiamente, a inclusão ela é uma via de mão dupla. Ganha o incluído, mas ganham todos aqueles que incluem. Os alunos, os professores, todo o corpo da escola. Todo mundo que inclui ganha. Isso é um processo muito rico. Então, voltando à minha experiência, eu e toda a minha geração fomos privados de conviver com pessoas neurodiversas. Eu só fui entender na prática o que era a neurodiversidade quando eu me tornei mãe, quando eu poderia ter aprendido lá atrás. Eu fui privada dessa convivência tão rica. E quando você proporciona a toda uma geração, eles ganham demais. E você aí começa justamente uma luta contra o capacitismo, porque eles aprendem no dia a dia. Você não precisa
investir em campanhas, porque eles estão aprendendo. Eles estão ali com a mão na massa. Eu ia buscar meu filho na escola, ele falava muito pouco, e antes de eu chegar, vinha um coleguinha e falava assim: tia, hoje o João Pedro cantou toda a música da baleia. Ele estava comemorando pelo meu filho. O que é isso? Isso é inclusão. Uma criança de 4 anos comemorando porque o amigo que não sabia cantar estava cantando. Esse amigo não sabia o que era autismo. Esse amigo não sabia que o outro amigo era autista. Ele ainda não tinha discernimento para compreender, mas ele vivia a inclusão na prática. Essa turma, ela cresceu com meu filho. Eles acompanharam meu filho até o final do ensino médio. Um dia meu filho chegou em casa, do jeito dele, ele é muito, muito expansivo, abriu a porta, pá, ele é muito engraçado. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje? Eu falei, não sei, se você não me contar, não vou saber. Eu fui escolhido orador da minha turma. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Ele foi escolhido orador da turma dele. E ele escreveu o discurso dele, e quando ele acabou de falar, os amigos levantaram e aplaudiram ele de pé. E ele terminou o discurso dele com etc. Eu falei, filho, mas não se termina discurso com etc. Ele falou, mas o discurso é meu e eu vou terminar. Eu acho que foi o primeiro discurso que se terminou com etc. E foi lindo. Isso é inclusão. A inclusão, ela tem que ser vivida na prática. Porque aí a gente não precisa fazer campanha. Mas, por enquanto, a gente precisa. Mas a minha geração foi privada, Bia. Xandre, foi privada. E eu lamento. E por isso que hoje em dia todos ganham. Quando uma escola nega uma matrícula, ela não está negando só para o meu filho. Ela está negando a todas as outras crianças a oportunidade de se enriquecerem, de se tornarem cidadãos melhores. Isso, a inclusão é uma luta de toda a sociedade. Ela não é uma luta apenas das famílias atípicas. E, por isso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui, que os senhores realizam aqui. Porque a inclusão, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma luta apenas das famílias atípicas. Todos ganham. Quando, na oportunidade do meu filho fazer esse discurso, muitas famílias ao término vieram falar comigo. O meu filho, quando vê uma outra pessoa com autismo na rua, com deficiência, ele sabe abordar, ele sabe chegar. Ele não aponta dedos, né? Então, isso é crescimento, isso é cidadania. Então, a gente percebe o quanto todos ganham com a inclusão. E eu lamento que eu não tenha tido essa oportunidade quando mais jovem, mas sempre é tempo. E o João me trouxe esse presente. Pois é, isso a gente não sabe, né? Isso a gente não sabe, mas eu agradeço o João ter vindo e eu ter me tornado uma ativista. São aquelas respostas que a gente não tem. Mas hoje em dia eu agradeço o João ter vindo e ter me transformado. E até ao final eu vou ler um texto que traz um pouquinho dessa resposta. Tá, Bia? E agora eu queria falar um pouquinho sobre o autismo adulto, né, que a gente começou a falar e eu acabei não concluindo. A gente tem uns dados aqui muito interessantes. A gente tem os dados, a gente sabe que a prevalência do autismo ela vem aumentando. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, que é a estimativa que a gente mais usa, né? Estima que 1 em cada 36 crianças em até 8 anos de idade esteja dentro do espectro do autismo. É uma incidência bastante alta. Então, mais do que nunca, as escolas precisam estar preparadas, não apenas as escolas, mas todos os espaços.
Quando a gente olha para trás, a gente percebe. Estamos falando de crianças, tudo bem. Mas meu filho, por exemplo, tem 21 anos. Ele foi diagnosticado em 2006. Ele já é um adulto. A gente já está tentando, buscando inseri-lo no mercado de trabalho. Então, a gente tem todo um contingente extremamente qualificado de autistas adultos alijado do mercado de trabalho. Por quê? Por que será que isso acontece? A gente sabe que a gente tem leis que garantem essa inserção. A gente tem a lei de cotas, né, como a doutora Viviane colocou. Então, isso não deveria acontecer. E eu trago aqui uma estimativa do IBGE. 8 em cada 10 profissionais com autismo estão desempregados no Brasil. E quando eu falo sobre essas estatísticas aqui, eu também falo, dentro desses profissionais, a gente, por vezes, tem pessoas com mestrado, com doutorado. Então, nós temos pessoas muito qualificadas e pessoas totalmente alijadas desse mercado de trabalho. Por que isso acontece? Por vezes, essa pessoa, esse postulante à vaga, ele até consegue essa vaga, ele até consegue ser inserido no mercado de trabalho. Mas a permanência nessa instituição é que se torna difícil. Quando a gente fala em lei de cotas, e aí, digamos assim, a empresa se prepara, né, a pessoa, ela vai receber uma pessoa com uma deficiência física. Então, ela cria acessibilidade, ela cria uma rampa, digamos, para receber aquela pessoa. Certo? Porque é preciso, aquela pessoa, ela precisa daquela mobilidade, daquela acessibilidade. E quando você fala de uma pessoa com autismo, da mesma forma. É preciso preparar aquele ambiente para receber aquele indivíduo. E, muitas vezes, a empresa ela não compreende a necessidade dessa adaptação. Então, digamos que ela contratou um indivíduo com autismo. E ele tem questões sensoriais. Digamos que essas luzes aqui são extremamente incômodas para ele. Ou o ambiente de trabalho, ele precisa trabalhar numa sala reservada porque o ambiente de trabalho para ele é extremamente ruidoso. E a empresa simplesmente acha que aquilo ali, isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Isso não é, ele não precisa disso. Não é para tanto. Ninguém pede para uma pessoa com deficiência visual enxergar. Ninguém pede para uma pessoa com deficiência auditiva ouvir. Ninguém pede para uma pessoa cadeirante se levantar da cadeira e andar. Mas as pessoas pedem que uma pessoa com autismo deixe de lado as suas necessidades e se adapte. É como se essas necessidades da pessoa com autismo elas fossem invisibilizadas. Ah, não, mas a luz já não... Então, é como se aquele ambiente de trabalho... mas tem que ser adaptado. Essas demandas, elas são negadas, muitas vezes. Muitas vezes também, eu me recordo que eu participei de um evento até da comissão no ano passado, e tinha uma servidora nossa que ela trouxe um relato importante, que a depender do grau de autismo, pode se caracterizar, me corrija, por favor, se eu estiver errada, uma questão mais assim, até relacional, não é? Perfeito. A questão sensorial não seja tão forte. E aí, se você não fizer um trabalho na equipe que vai receber Perfeito. aquela pessoa, ela vira como a esquisita. Mas não, são questões relacionadas ao autismo, não é? Então, você tem que fazer Perfeito, doutora esse Patrícia. preparo, né? Exatamente. Investir, por exemplo, na contratação de um psicólogo, de uma psicóloga dentro da empresa, atuar junto à equipe, para que essa equipe que vá trabalhar junto com essa pessoa com autismo, ela seja treinada, ela seja esclarecida. Olha, nós vamos ter um funcionário, então vamos entender um pouco a respeito desse novo membro da nossa equipe. Para que eles conheçam as necessidades desse novo membro. Então, ter reuniões frequentes de ajuste, às vezes uma flexibilização de horário.
Uma flexibilização de horário, às vezes, já basta, já é o bastante. Mas as empresas, muitas vezes, elas não querem investir ou não entendem a necessidade. Muito em parte, infelizmente, nós temos uma cultura, e essa é uma necessidade que a importância de eventos como esse aqui são extremamente ricos, importantes. Precisamos quebrar esse estereótipo de que toda deficiência é visível. Essa cultura enraizada que dificulta. Existem dificuldades que não são visíveis, Isso mas eu acho que muito são... importante você falar, porque no caso dela, salvo engano, era uma questão assim, ela ficava incomodada quando tinha muita gente perto, era uma questão assim. Sim. Então, essa cultura de que toda dificuldade precisa ser visível, toda dificuldade precisa ser visível, isso ela impossibilita muito, ela dificulta muito a empregabilidade das pessoas com autismo. E essa ideia também de que, muitas vezes, a infantilização do autista na vida adulta, que ocorre muito, com muita frequência. Muitas vezes você percebe, há pouco tempo, né, enfim, eu tive a oportunidade de sair com meu filho, e uma pessoa abordou a gente, né, e falava comigo, qual o nome dele, quantos anos ele tem? E aí ele falou, fala comigo, pergunta para mim. Se posicionou. E ele até gravou um vídeo, né? Eu até postei o videozinho dele. Ele falou, tratem as pessoas autistas adultas como autistas adultas. Nós não somos crianças. Porque é isso. É você entender, é você dar voz às necessidades. Porque existe também essa cultura. Oi, boa tarde. Sim. Mas que o laudo também, ele não consegue ampliar tudo, não consegue trazer, quando nós trabalhamos com a criança, com o adolescente, até com o adulto, o que ele tem. Aquilo é só um papel que a gente consegue, mesmo como você falou, com a convivência. Então, isso é muito bom para a gente ouvir, porque os pais têm que contar para a gente, não só nós, professores, nós, profissionais e nós, amigos, vivemos com essas pessoas. Então, é muito importante esse tipo de papo, de conversa, de roda de conversa, para nós trocarmos essas ideias e aprendermos uns com os outros. E, assim, eu falo por mim, como professora, pesquisadora, a minha grande preocupação é justamente essa questão que você fala. Como a gente vai adaptar essas pessoas ao mercado de trabalho. Porque a gente não pode perder essas pessoas. E a gente tem que lembrar que essas pessoas, às vezes, com seus hiperfocos, elas são brilhantes. Então, elas têm uma capacidade, às vezes, de matemática que ninguém tem, uma capacidade linguística, e a gente precisa absorver e trabalhar isso e dar lugar a essas pessoas. Então, eu acho que essa posição que você colocou é perfeita. Obrigada. Seu nome é? Érica, obrigada. A colocação da Érica foi perfeita, também eu agradeço pela participação. Pessoas dentro do espectro do autismo possuem hiperfoco, como eu mencionei anteriormente, mas eu me referi aqui ao hiperfoco na infância. O hiperfoco na vida adulta faz com que eles sejam naquilo que eles, no hiperfoco deles, ninguém é melhor do que eles naquilo que eles dominam.
Então, por exemplo, eles são capazes de dominar aquele assunto, o assunto que lhes é da área de interesse, eles dominam aquele assunto com uma perfeição, com uma exatidão. Hiperfoco é mais do que o perfeccionismo, para que a gente consiga colocar assim. É muito mais do que o perfeccionismo. Então, eles dominam aquele assunto de uma forma que, colocando assim, não tem para ninguém. E é exatamente isso. É uma mão de obra extremamente qualificada, que não deve, de forma alguma, estar alijada do mercado de trabalho. Porque é uma mão de obra muito rica, eles são capazes de muito. Eu sempre falo, autistas são capazes. Só o céu é o limite para eles. Acho que temos mais uma participação. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Ela falou que se ela não pudesse vir, ela mandaria alguém, né? Sim, o seu nome é? Sheila, com certeza, Sheila. A sua colocação é perfeita. Nós precisamos de números que reflitam a nossa realidade, afinal de contas, a realidade dos Estados Unidos é uma que pode muito bem ser outra. Eu concordo com você. Isso, sem dúvida, é perfeito. A gente está aguardando, acredito que a gente deva sair. Falar a partir do gancho ali da Sheila. Sheila é aluna da pós-graduação que temos aqui no IERB, alguns cursos de pós-graduação. Um deles é Crianças, Adolescentes e Famílias, que é esse que a Sheila cursa, né? Acabou de começar a turma, e vocês tiveram aula com Humberto Baltar, que ele falou sobre paternidade preta. Não sei se você o conhece, Denise. Então, depois você procura no Instagram, é uma pessoa... muito interessante. Ele é homem, ele é negro e ele é autista. Então, assim, ele reúne muitos atravessamentos ali, né? Então, ele traz
isso, e sobre como é importante essa convivência, a partir dessa convivência, e como que uma pessoa autista ou uma pessoa negra, como que ela traz essa necessidade de representação. Ele não nasceu lá na pós no início. A nossa pós era branca, era neurotípica, e com o tempo ela foi se transformando muito a partir da demanda dos alunos. E eu me lembro, numa das turmas, uma aluna com autismo, ela falou: vocês falam muito em inclusão e tal, e não tive aula com um professor com autismo. E como que todo mundo se beneficia dessa sinceridade, né? dessa colocação com o corpo, né? Porque aqui a gente está num ambiente que é um ambiente, por vezes, que pode ser ameaçador, Ministério Público, uma autoridade, e com hierarquia. E, de repente, uma pessoa com autismo não tem tantas formalidades para chegar e falar: você no futuro, lá, você faria isso? Será que você faria isso? Como a Bianca trouxe isso, assim, de uma forma muito assim, às vezes você quer falar, mas os seus freios te impedem, né? Mas uma pessoa com autismo, às vezes, não, e traz isso. Eu achei muito bacana dessa aluna falar isso para a gente. Vocês falam em inclusão, não tem um professor com autismo aqui. E aí, assim, lógico que a gente não faz um censo para saber quais são, mas que a gente saiba, existem 2 professores, pode ser que tenham mais, porque é isso, às vezes a pessoa também não quer, né, colocar. E não sei se é preciso também querer colocar, né, querer ser diagnosticado, acho que também não é uma necessidade, não é? Sim. Sim, com certeza. Também isso é uma outra questão, né, que eu também gostaria de falar aqui. Hoje em dia existem os cordões de identificação, que vieram, em minha opinião, eles vieram para somar. E por quê? Na verdade, eu gostaria muito que não fosse necessário nenhum tipo de identificação para que as pessoas as crianças, jovens, adultos, fossem respeitadas, tivessem seus direitos respeitados, não fosse necessário se identificar, né, por nenhum tipo de cordão, enfim. Mas como eu entendo esses cordões? Como uma forma de uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece o transtorno, porque a gente sabe que o autismo não tem características físicas. Então, como eu mencionei, a família está numa fila de prioridade. E aí, para que a família... É um desgaste a menos para aquela família. Então, a criança, o jovem, o adulto, ele está portando aquele cordão, está usando aquele cordão, é uma forma de sinalizar para as pessoas de fora, para quem está de fora, que aquela é uma pessoa dentro do espectro do autismo. Muito embora o fato da pessoa já estar na fila, que é uma fila prioritária, que tem aquele lacinho, já deveria sinalizar que ela está ali porque tem direito. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, e por tantos outros motivos. Então, eu vejo o cordão dessa forma, como uma forma de sinalizar para as pessoas de fora a condição daquele indivíduo, uma forma até mesmo de proteção, de garantia dos seus direitos. Mas, por outro lado, eu também conheço pessoas dentro do espectro que não se sentem confortáveis ao usar o cordão, como você mencionou, não querem sinalizar, não querem se expor. E eu também compreendo e concordo, da mesma forma que o autismo é único, cada indivíduo é único com as suas especificidades, com as suas habilidades, com as suas necessidades. Cada um age da forma que melhor lhe convém. Eu acredito que não é uma receita pronta, não é uma receita de bolo. Cada um caminha literalmente da forma que lhe convém. Uma vez uma família me perguntou, né, me abordou, porque por eu ter, né, assumido o diagnóstico do meu filho. Em 2006, como eu contei aqui, e a gente remonta aí a questão do capacitismo, do preconceito, né? Eu ouvi muito mimado dos especialistas, sem educação, birrento. E eu vi de várias pessoas: olha, não fala que ele
que ele tem autismo, não. Na época não se falava transtorno do espectro do autismo, tá, gente? A sigla era outra. Era TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Depois houve a mudança e aí passou para transtorno do espectro do autismo. E as pessoas falam, não fala não. E aí, durante algum tempo, eu fiquei, né, chegava às vezes com ele nos lugares, voltando, tá? 2006, não tinha cordão de identificação, não tinha jurisdição, não tinha lei, tá? Só para a gente fazer essa reflexão. Chegava com eles nos lugares, aí ele falava muito pouco, aí eu falava, não, ele está com sono, ele dormiu pouco, justificando, né? E cada vez que eu falava isso, eu não mentia para as pessoas ao meu redor, eu mentia para mim. Eu me aprisionava naquela mentira, aquilo fazia um mal para mim terrível. E eu ficava pensando, mas por que eu não posso falar? Por quê? E aí, um determinado dia, eu cheguei na escola para buscá-lo e uma outra mãe de um amiguinho dele falou assim, eles estão treinando a musiquinha do Dia dos Pais. O fulaninho, né, o filhinho dela, já está cantando tudo. E vai ser um barato, ele está cantando escondido do pai, para o pai não ouvir. E as lágrimas já, né, quase rolando. E aí, João Pedro já está cantando? Falei, o que eu vou falar? Falei, a verdade é libertadora. Eu vou falar apenas a verdade e nada mais do que a verdade. Eu falei, não, ele não está cantando nada. Aí ela falou, não. Eu falei, não, porque ele mal fala. Eu falei, ele tem autismo. Mas ele está fazendo terapias, ele vai evoluir, o prognóstico dele é bom, eu acredito no meu filho. E a partir daquele dia, ela se tornou uma das maiores incentivadoras do meu filho. Incentivava o menino a brincar com o meu filho cada vez mais. E a partir daquele dia eu falei, eu não vou me trancar dentro dessa mentira, me enclausurar, isso não me faz bem. Eu vou saltar no que eu chamei que era o abismo da verdade. Seja lá aonde eu vou cair, mas eu não caibo dentro dessa mentira. Essa mentira não me comporta, eu não nasci para isso. Porque não é justo. As pessoas precisam aceitar o meu filho do jeito que ele é. Porque o meu filho é ótimo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E é assim que tem que ser. E eu passei a falar, logicamente, quando havia oportunidade, as pessoas perguntavam, não, eu falava com muita naturalidade. E aquilo foi libertador para mim. Aquilo fez um bem para mim tremendo. Foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E uma vez uma família me perguntou, me abordou, mas você não tem receio de você estar rotulando o seu filho? Lembra, gente, que eu estou falando de 2006, tá? Não é como hoje em dia. Eu falei, olha, você acha que você tomou a decisão certa? Aí, Bia, a gente vai, né? Aquelas perguntas. Eu falei assim, eu não sei. Se eu tomei a decisão certa, só o tempo vai dizer. Mas eu prefiro que ele seja, entre aspas, rotulado por uma condição que ele tenha, do que por nomes que ele foi chamado por especialistas por coisas que ele nunca foi. Mimado, birrento, malcriado. E só o tempo vai responder. E, afinal de contas, todos nós vivemos sob a tutela desse senhor chamado tempo. Sejamos nós autistas ou neurotípicos. Todos nós vivemos sob a tutela do tempo. E tem coisas que só o tempo diz.
gente é ensinado como fazer, se a gente conhece, a gente se aproxima. Então, eu acho que serve para isso. Acho que é muito É, informação, não é? É informação. Perfeito. Isso aí. a gente foge do que não sabe. Isso aí. Tudo aquilo que é novo causa estranheza, causa medo, porque tira a gente da zona de conforto, balança suas estruturas, faz você sair daquela caixinha, né, que está tão confortável ali, e você tem que saltar daquilo. Exatamente. E foi exatamente isso que o João fez comigo. O diagnóstico do João, ele veio para me virar do avesso. E o que foi melhor é que eu descobri que o avesso era o meu lugar certo. Eu estava errado durante 34 anos da minha vida, eu estava errada. O avesso era o meu lugar certo. Você disse que foi libertador para vocês, é verdade. Eu fico imaginando pro João, porque quando a nossa mãe fala a verdade, né, a gente que acredita em Papai Noel, o coelhinho da Páscoa e etc, é como se ela dissesse pra gente, eu vejo você. Você sabe que tem uma coisa bem. Eu matei o coelhinho da Páscoa, a fada do dente e o Papai Noel no mesmo ano. Gente, eu me senti péssima. Tive que matar todo mundo para ele. Foi um ano terrível para mim. Ele já estava com 11 anos, já estava grande, né? E aí tive que matar todo mundo em sequência. Foi horrível. Foi assim, foi péssimo. Mas, enfim, tirando a brincadeira. Ele, assim, é bem legal isso que você colocou, porque o João, assim, ele, aos 14 anos, né, ele teve o entendimento de que de que ele estava no espectro, de que ele tem autismo, e a compreensão dele, quando ele chegou a essa conclusão, foi um momento lindo, e a aceitação dele, assim, nossa, foi muito emocionante. E foi assim, porque a gente sempre tratou o assunto com muita naturalidade. Ele é um menino muito positivo. Na verdade, eu falo que ele me dá forças. O João me dá forças, né? Porque ele sempre fala: amanhã é outro dia, tudo vai dar certo. Amanhã você consegue. Às vezes é tudo que a gente precisa ouvir, né? Amanhã você consegue, porque quando ele era pequeno a gente fala, amanhã é outro dia. Então, assim, ele me dá forças, para todos nós, ele é um menino muito positivo, ele é um menino muito alto astral, assim. Então, é isso, né? A gente tem muita sorte de tê-lo em nossas vidas. Denise, a conversa está maravilhosa, mas eu vou precisar encerrar, infelizmente, porque assim, a proposta é que a gente possa até vir no intervalo de almoço para a gente se reunir e conversar mais um pouco. Te peço desculpas. Agora, só antes de encerrar, eu acho que seria importante você falar um pouco assim do Mundo Azul, o que você pode oferecer para alguém que esteja aqui ou que venha eventualmente a te ouvir, se é um local onde a pessoa pode buscar ajuda, como te procurar. Eu acho que é importante também falar um pouco. Então, como eu mencionei, nós criamos o Mundo Azul em 2011, né, juntamente com meu marido, um grupo de amigos que acreditavam na mesma proposta, no mesmo ideal de acolher as famílias. Nós não temos um espaço físico, tá? Mas através do Instagram, Mundo_Azul 2011, nós estamos sempre ofertando informações, realizamos eventos durante o ano todo, vários eventos, eventos lúdicos em parceria com outras instituições. Agora, dia 27, nós teremos uma caminhada pela conscientização do autismo, né, já que dia 2 de abril foi o dia... Viviane falou que o MP vai estar presente. Ah, sim. Sempre uma grande parceria. Vai, né? A gente agradece muito. Vamos ter uma caminhada que vai ser na Praia do Leblon, no posto 12. Aproveito para convidá-los a estarem presentes. Então, nós realizamos eventos o ano todo, vários eventos de toda forma, todo tipo. E através da nossa página também no Facebook, Mundo Azul, vocês também podem encontrar várias informações. A gente está sempre divulgando, tentando acolher, buscando ajudar da melhor forma que é possível. Nosso trabalho é um trabalho de conscientização
E é isso. Tem um tempinho para eu ler um restinho de um texto? Dá um tempinho? Não, assim, eu te peço Então desculpas. tá, não, imagina. Então, Mas o tempo é nosso. Nós somos escravos do Sim, tempo, sim. né? Por mais que a gente tente, mas. então eu vou ler um trechinho aqui de um texto. Para a gente finalizar, eu já aproveito para agradecer a todos vocês pela oportunidade, aos senhores doutores, a vocês pela presença, pela paciência em me ouvir. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou terminar lendo um trecho de um texto que fala um pouquinho do que eu me tornei. O título desse texto é Quem Você Se Tornou Depois do Autismo. Nesse texto, eu busco a provocação de levar as mulheres a pensarem um pouco como o autismo mudou, o diagnóstico de autismo mudou, quem elas se tornaram, quem elas passaram a ser. E aí aqui eu começo. Assim sendo, acredito firmemente que o mesmo tsunami que levou um pouco do meu filho também carregou grande parte de mim. Foi como se um pouco de minha essência, ou um muito, tivesse perecido para que outra nascesse em meu lugar. E de uma hora para outra eu me vi, frente a frente, não apenas com um filho repleto de uma série de intrigantes e desconhecidas questões com as quais eu não sabia lidar, mas também com uma nova Denise, sobre a qual eu nada sabia, como uma página em branco na qual eu deveria começar a reescrever uma nova história. Nas primeiras linhas desta nova Denise, angústia, dor, sofrimento caminharam ao lado da esperança, da alegria e da fé. Houve momentos de muito desespero e tristeza, mas também houve tantos outros de alegria extrema e fé inabalável. É inegável que eu não sou mais quem eu era. É incontestável que a grande parcela da mulher que existiu por 34 anos não existe mais. Meu novo filho me fez perceber a vida de uma forma nunca antes imaginada. Tornei-me emoção à flor da pele, 24 horas por dia. Meus olhos não apenas veem, como sentem, sofrem, choram, como nunca antes haviam feito, e percebem o mundo à sua volta de maneira intensa e amplificada. Sou dor e cor, calma e alma, tudo e nada. Aos olhos dos demais, sou naturalmente incoerente, pois a minha coerência obedece a um padrão que a grande maioria das pessoas desconhece: o amor incondicional. Aposto todas as esperanças no futuro, rezando para que ele aconteça e se concretize da forma sonhada. Mas esse mesmo futuro, que pode ser meu porto seguro, simultaneamente é meu maior temor e algoz, e vive assombrando meus dias e noites. Quando olho para trás, é como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Pois não foi apenas meu filho que mudou. Eu também não sou mais a mesma. Mas neste labirinto sem lógica aparente, tendo o amor como bússola a nos guiar, o que menos importa é quem fomos ou deixamos de ser algum dia. O fundamental é que eu e ele estamos juntos, de mãos dadas, e que nos amamos do jeito que somos e nos tornamos. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Denise, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Eu acho que tem muitos desdobramentos, muitas questões, inclusive jurídicas, que são trazidas aqui para o MP, que a gente pode depois nos reunir também novamente. Acho que é um tema sempre muito importante da gente conversar. Agradeço muito a sua presença. Sim, Denise trouxe umas camisas para sortear, e aí a gente vai seguir aquela questão da chamada. Alguém está com a pauta aí? Tarefa para o Gustavo essa, né? Aí ela vai sortear umas blusas. E, enfim, quem tiver também algum outro questionamento, às vezes uma dúvida, uma informação, acho que Denise não vai se incomodar. Estou à disposição de vocês.
São as camisas da caminhada. Olha só, em primeira mão aqui para vocês. Ah, e por fim, queria registrar a presença aqui também do Guilherme, Isso. né? Ele é portador de autismo, ele foi nosso estagiário aqui na Coordenadoria de Comunicação, fez muitas amizades lá, já participou de um café literário nosso no mês de dezembro, e ele ele é autor desses livros e trouxe alguns exemplares aqui também para quem se interessar, tá? Não sei se você quer falar alguma coisa também, enquanto ele traz a... Passa ali pra ele. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar a Denise pelo seu trabalho e pela palestra e por cada palavra proferida. E uma coisa que eu queria também dizer para vocês é que as pessoas autistas, elas também querem uma coisa, não só serem incluídas e aceitas, mas uma boa convivência na sociedade. Como estão observando, eu não estou usando cordão. Eu não estou usando cordão por conta que eu passei por situações em certos ambientes em que eu me senti muito exposto. Tanto que quando eu fui retirar o cordão, eu saí do poupa-tempo, e aí eu decidi sair de lá para praticar atividade física. E uma coisa muito ruim aconteceu, que foi o seguinte: eu estava fazendo exercício, eu estava usando cordão, e apareceram 3, 4 pessoas me olhando torto, me olhando e observando a execução. Aí quando eu parei e olhei para os lados, eu fiquei na dúvida se perdeu alguma coisa ou se alguém vai usar a mesma máquina que eu. Só que o olhar foi assim: nossa, esse rapaz é autista? E por mais que o uso do cordão seja um direito, naquele momento eu senti constrangido, e eu fiquei pensando assim: poxa, vocês nunca viram um PCD nesse ambiente? Aí eu perguntei às pessoas: o que está acontecendo? Quer revisar? Perdeu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aí eu falei: nossa, é que eu nunca vi um autista aqui. Vem cá, você pode fazer esse tipo de exercício? Você pode estar aqui sozinho? Assim, por mais que não tenha sido por mal, é muita pergunta e é muito estímulo me bombardeando, que assim eu fiquei chateado. Eu acabei parando. Eu falei: olha, me dê espaço, que eu só quero terminar aqui, aí depois vocês continuam. E assim, eu não tenho vergonha de ser autista, muito pelo contrário. Mas uma coisa que nós não gostamos é de sermos tão expostos assim, porque isso acaba também desregulando a gente. Tanto que naquele dia eu quase entrei em crise, e aquilo ali poderia ser, sim, perigoso. Tanto que meu primo, que estava me acompanhando, ele até observou, só que aí minha psicóloga falou o seguinte: ela disse: Guilherme, a culpa não é sua. O que aconteceu, você apenas usar o cordão naquele local, você apenas expôs o que as pessoas pensam. E isso aí não foi sobre você. Porque o problema não está no teu cordão, no teu autismo. Está numa sociedade que não aceita, que te trata como uma pessoa incapaz ou limitada, e que não entende que uma pessoa autista pode ser o que quiser. Eu costumo falar isso porque a gente não quer ser visto como, vou dar um exemplo, o profissional autista, o escritor autista. Não. A gente tem essa condição, só que a gente não quer ser o tempo todo rotulado como se a gente só se resumisse a um transtorno. Porque a nossa maior deficiência, na verdade, é a gente não aceitar e não valorizar nossas verdadeiras eficiências. Então,
eu me orgulho da minha condição, da minha origem. Eu me orgulho de ter feito estágio aqui e também de ter lançado aqueles livros. O Paixões de Vida e Sonho, que é o primeiro, e o segundo, que é o Poder da Vontade, que inclusive ele foi lançado no Café Literário no ano passado. Parabéns, Guilherme. Muito boa a sua colocação. Então, Denise, fala um número. Deixa eu ver aqui. Até 62. Joper, vê aqui que eu estou sem óculos de perto, aí posso olhar errado aí. Vou falar o número 13, dia do meu aniversário. Ver se a pessoa está presente. Se não tiver, Cristina Souza de Siqueira. Vamos lá. obrigada por ter vindo, tá? O outro agora? Mais um? Sim, ela que manda. Ai, vamos lá. 21. Francilene Simp. Ai, Silene. Vou aproveitar. Silene foi personagem, né, no último Café Literário, né? Era a Luana, né? Não sei quem veio aqui, foi um Obrigada a sobre você. violência doméstica, que ela interpretou um personagem. Mais um. Eu trouxe outros também. É? Então vamos lá. Agora o 37. Não veio? Então a gente passa para baixo ou ela fala outro número? Ou eu passo o próximo seguinte. Talvez o próximo seguinte, É. né? Assim? Pode. O sequencial é o Pedro Henrique Oliveira Lagedo. Não veio. Não? Não está. Próximo. Chiara dos Santos Vieira. Ah, tá aí. Aqui, ó. Espero que você goste. Encerramos. Obrigada a todos, tá? Pela paciência, pela participação. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem seguir nossas redes sociais, Mundo_Azul 2011. Boa tarde para todos. Obrigada. Denise. Desculpa ter que encerrar, mas Imagina, é sempre essa